E aí, vamos para a aula? Eu quero só dar um aviso, dando tudo certo, em outubro a gente vai fazer um seminário bem bacana na igreja. É um seminário de metamorfose espiritual que Deus me deu, que vai trabalhar a renovação da mente. Porque assim a gente está vendo as pessoas cristãs com uma mentalidade muito doente, né? Isso está impossibilitando você de exercer a sua fé. Então, para você romper a barreira da religião e viver a vida de Deus, você tem que entender como pensar, né? Como pensar como cristão. E aí, Deus me deu esses seminários, igreja, mas vai ser bom, sabe por quê? Porque a gente vai fazer os ingressos. Aí quem vendeu ingresso para pessoas de fora vai ganhar desconto no seu. Esse seminário vai ser um culto, vai ter louvor. Tá, a equipe de louvor, Deus já usou a bista para vocês, né? Pegou o aguilhão, sabe o que era o aguilhão? Quando Paulo falava, duro é resistir contra os aguilhões do Senhor. Quando o boi empacava, não queria atravessar no rio, e o dono do boi, bora atravessar, e o boi, não vou não. Ele pegava um ferrão, desse tamanho aqui, ó, enfiava bem no rabo do boi assim, ó, pá! O bicho dava um pulo, meu irmão, que saía voado assim, aí rapidinho marchava e ia para frente. Paulo estava falando isso, que se a gente ficar parado, o Senhor vem com o ferrão bem no mistério do crente. Na hora que você sentir, mano, que você sai voado, na hora você volta a marchar. Apesar que tem uns crentes aí que se Deus vir ferrando vai gostar, né? Uma geração Nutella aí que gosta de espeto no rabo, não é de Deus não. Tá? Mas era assim, espetava o rabo do boi para ele sair. Paulo fala isso para o crente não ficar parado, para marchar. Então vai ter o louvor, vai ter o seminário, aí vai ter uma ministração nas pessoas muito forte e vai ter uma mesa. O crente gosta de mesa, né? Que vai estar incluído ou café da manhã ou o chá da tarde, amém? E eu tenho fé, irmão, que nós vamos começar na igreja e vamos estender esse projeto para os hotéis de Águas Claras, alugar lá 3 dias, meu irmão, com café já incluído do hotel, do salão, da sala de jantar já para o auditório para aprender. Eita glória! Então, mas vamos começar aqui, no lugar que Deus salvou a gente, né? Então já fique ciente, eu vou fazer tudo, a divulgação, os ingressos, você vai vender. Eu quero pessoa de fora aqui. Quem vai chamar gente de fora para a igreja? E aí, você chamando gente de fora para o seminário, vai ser top, entendeu? Você ganha desconto no seu, tá? Então já comece a orar para Deus abençoar esse projeto, que a gente quer que pessoas novas conosco, não é verdade? E congratular numa comunhão boa, né? Porque vai ser muito forte, esse seminário é de impacto, é para mudar a mentalidade, irmão. Então vai ser forte trabalhar no seu emocional, na sua forma de pensar. E já Deus me deu 6 seminários. Eu fui descansar, Deus Espírito Santo me tomou e com o celular eu fiz os 6 estudos. Eu devia ter trago o notebook, né? Mas fiz no celular mesmo. E ó, saiu. Tem mais um, vou fazer 7, mas já está pronto. Aí você vai receber um papelzinho chique para você colocar as notações com tópico, tá bom? Para você crescer, irmão, porque a gente está tendo dificuldade. A gente prega, soa e parece que não entra no coração da pessoa, né? A palavra, né? Então, Deus mostrou para mim, uma geração que está precisando, ó, bloqueio, o diabo está botando bloqueio na mente, né? Mentalidade, tá fechada ainda, vamos abrir essa mente aí para viver a glória de Deus, né? Então vamos nos colocar de pé, vamos fazer a oração oficial pela aula de hoje. Esteve chegou do Goiás, comendo pamonha de jiló e dirigindo ao mesmo tempo para chegar na aula. Ainda tomou um cafezinho margoso lá na kitnet do Joca, que fica bem ali na Chapada dos Veadeiros, não foi não? Vamos orar. Deus, nós te agradecemos, te louvamos, Pai, pelo início de uma aula tão maravilhosa que o Senhor nos concedeu, estará nos concedendo agora sobre o jejum. Deus, em nome de Jesus, abençoa esta primeira aula, abençoa os nossos corações,
porque o povo de Deus é destruído porque lhe falta o conhecimento. Então, Jesus, estamos aqui buscando o conhecimento que nos livrará da destruição, Senhor. Nossos corações estão abertos juntamente com as nossas mentes, nossa alma, nosso espírito e nosso corpo por completo te adora, aprendendo, ouvindo de Ti. Espírito Santo, abençoa. O propósito desse ensinamento é edificar a sua igreja, é solidificar, consolidar, conforme Jesus nos ordenou, fazer discípulos, alicerçar, Senhor, a igreja na palavra, em Jesus. Esse é o nosso foco e nós te agradecemos. E você diz amém. Aplauda o Senhor Jesus, pode se assentar no seu lugar. Vou ficar aqui mesmo, irmão, já em cima, que já começamos aqui, então vamos terminar aqui. Abra sua Bíblia aí, por gentileza. Vamos tomar como base desta primeira aula o livro de Joel, capítulo 2. Amém? Vamos ler o versículo de número 12. Quando abre Joel, a gente lembra da aula de batismo no Espírito de... Qual foi a aula que teve? Foi batismo no Espírito Santo, né? Forte, né? Derramamento, a promessa. Joel 2, 12. E aí? Todo mundo? Encontraram? Aqui está assim. Esta é uma versão Almeida corrigida, né? Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor: convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, e com choro, e com pranto. Tá bom? Se você anota na sua Bíblia, bem, se não no caderno, você vai circular, se você puder, melhor ainda, circula na sua Bíblia aí a palavra jejuns, porque jejum é a base aqui do estudo, tá? Você vai circular jejum, porque a gente vai aprender o que é jejum nesse curso. Então você circula a palavra jejuns, está no plural, mas estamos referindo ao jejum, ao ato de jejuar. E você vai, eu faço na minha Bíblia, né? Eu pego uma linha e ligo aonde eu quero. Senão você vai sublinhar as outras palavras dentro do mesmo versículo. Isso vai te ajudar aqui para a gente engatar na aula agora. Você vai pegar, tá vendo? Depois da afirmação, assim, ainda assim agora mesmo, diz o Senhor, aí você vai sublinhar essa palavra convertei-vos. E você vai subentender que isso deve ser feito de todo coração. O problema de muitos cristãos, irmãos, não é a falta de vir para a igreja, de vir para o culto, de cantar. É a mornidão, é porque muitos cristãos estão dividindo o seu coração com o mundo. O problema principal não é a falta de vir, até vem, mas o coração está dividido entre Deus e o mundo. Entendeu? Então, eu vou resumir esse convertei-vos de uma forma que você entenda que deve ser de todo o coração. Entendeu? Tem que ser completo. O termo converter, conversão, ele vai falar de uma guinada, de uma virada total, de um caminho. A palavra grega no Novo Testamento, inclusive, é a junção de duas palavras, né? De virar e caminho. Então, essa virada tem que ser de todo o coração. Então, se você sublinha aí, convertei-vos, tá bom? Você vai sublinhar choro e pranto. Se você quiser ligar aí da palavra jejum
as setinhas para convertei-vos para o choro e pranto, também ajuda. Ok? Então a gente vai para a parte introdutiva da aula agora. Vocês já ouviram o significado da palavra jejum na Bíblia, principalmente no hebraico? Conforme está no texto, a palavra jejum no hebraico é som, né? E ela vai significar o ato de ficar sem comer, sugerindo que o motivo dessa falta, dessa abstenção de alimento é uma manifestação de uma tristeza profunda pelo pecado. Você entendeu? Uma manifestação de uma tristeza profunda pelo pecado. Muitas pessoas não sabem jejuar, irmãos. Por quê? Porque você leu aqui, eu tenho vários textos, mas eu escolhi Joel para mostrar bem claro que você vai ver que está relacionado ao jejum, choro, uma conversão sincera e pranto. Tem gente que diz que jejua de manhã, aí entrega o jejum e vai para o shopping, comer, tirar foto e mostrar no Facebook. O jejum, ele tem que ser um momento onde você se demonstra triste, pesaroso. Não se faz jejum e depois vai passear, né? vai no beer house comemorar, entendeu? Comprar roupa. O jejum, ele é um momento muito sério, porque você está adentrando ao mundo espiritual, e no decorrer do curso eu vou explicar isso. Se você adentrar no mundo espiritual de forma errada, é melhor que você não entre, porque você pode entrar para ser acusado do que justificado. Então, o jejum, nós vamos dizer que a aflição da alma pela não ingestão de alimentos. Então você está afligindo a sua alma. O que é a alma? A alma é você. Você sabia que você é alma? O corpo é só a casinha. Tem umas casinhas maior, umas casinhas mais gordas, umas casinhas mais magras. Tem casinha do cabelo maior, cabelo menor, cabelo crespo, cabelo telhadinho liso, né? Tem gente que passa chapinha no telhadinho da casa todo dia. Então, o corpo é só casa. Você é alma que tem um espírito. Amém? Que Deus te deu para você se relacionar com Ele, senão você seria igual aos animais. Então, com o pecado, o espírito morreu, mas por intermédio de Jesus, o espírito vai religar essa comunhão, né? Então, o Espírito Santo, é claro. Então você é alma. Diga assim, você ficar inteligente hoje. Diga assim comigo a palavra nepesh. Nepesh é alma em hebraico. Falou hebraico agora. Falei hebraico. Falou hebraico. Nepesh, alma, você. Toda vez que a Bíblia falar de alma, está falando de pessoas. Pode ter animais, mas eu falando de pessoas. Quando a Bíblia fala espírito, ou é o espírito dele, ou anjos caídos, ou anjos eleitos de Deus, tá bom? Por isso tem gente na teologia fazendo aquela confusão e pregou aos espíritos. Não, Jesus foi no Hades, depois que a pessoa morreu, Jesus pode ser salvo ainda, porque Jesus foi lá pregar aos espíritos para ele se arrepender. Eu já vi gente falando isso, quando a Bíblia diz que Pedro fala que desceu as partes mais baixas, profecias, né? Que Jesus foi lá e pregou aos espíritos em prisão. Quem já leu isso? Aí tem gente cometendo loucura, dizendo que as almas que morreram, que não aceitaram Jesus, que estão no Hades,
Jesus foi lá dar outra chance. Gente, a Bíblia explica a si mesmo. Isso está certo? Sim ou não? Por que não? Porque a própria Bíblia vai dizer que ao homem está ordenado morrer uma só vez. E segue após isso o quê? O juízo, acabou. Então, quem são os espíritos que Jesus pregou? Não era pessoa. Eram espíritos da rebelião de Lúcifer, poderosos, que ficaram presos. Porque eles são tão poderosos que se eles fossem soltos, o negócio ia ser estreito aqui nessa terra. Então eles tiveram que ficar presos. Os piores estão presos. E lá dentre eles tem um que castiga. É diferente alma de espírito. Você não é peixe. Entendeu? E no grego é psique. Então você é uma alma que tem um espírito. Beleza? Então você está afligindo o quê? Você, todo o centro das suas emoções, vontade, querer, projetos, tudo aquilo, instinto, sobrevivência, vestir, comer, reproduzir, todo esse centro que se chama você, alma, ela é afligida, açoitada, castigada no jejum. Quem estuda um pouquinho de história ou da cultura bíblica vai ver que na época de Paulo, Paulo foi decapitado em 67 depois de Cristo. Isso. No início da igreja não existia cristianismo. Paulo, quando pregava, tinha um grupo religioso chamado gnósticos, que eles não acreditavam na ressurreição do corpo. Por isso Paulo passou o capítulo 15. Quem já leu o capítulo 15 de 1 Coríntios? É grande ou não é? Gente, eu acho que tem crente que começa a ler e desiste. Gente que lê tudo, você não lê não. Você começa a ler aquela filosofia toda. Mas ele ficou falando tanto que o corpo também ia ressuscitar, porque os gnósticos não criam na ressurreição do corpo, tanto que eles se autoflagelavam no corpo, dizendo que o corpo era ruim. Quem já assistiu o filme? E chicotado e as costas tudo sangrando. Quem já viu esses filmes, né? Então uma crença errada, porque a maldade está na natureza pecaminosa, não no corpo. O corpo ele só externa o pecado. A palavra corpo no grego é soma. Quando Paulo fala de soma, ele fala de corpo. Mas quando ele fala de natureza pecaminosa, ele não está falando do corpo, está falando da nossa alma, que tem uma natureza pecaminosa que vai contaminando a mente, o coração, o espírito, o corpo e se externa, porque nós temos 5 fontes de contaminação. Você sabia disso? Nós temos 5 fontes que exterminam a contaminação que há da nossa natureza pecaminosa, são 5 sentidos, gente. A gente peca no falar, no ver, no ouvir, não é? Até no respirar. E no tato. Tá bom? Então, o jejum vai afligir a alma por causa da nossa natureza que se opõe a Deus. Ou a gente vê muitas vezes os profetas falam, as pessoas não querem ouvir o profeta. Mas a briga da pessoa não é contra o profeta. A resistência dela é contra o próprio Deus. Porque o profeta só é um porta-voz. O negócio dela é com Deus mesmo. Ela está brigada com Deus. Ela não quer Deus mesmo. Está com raiva de Deus, da sua lei. Entendeu? Então um jejum, ele tem que ser motivado por essa finalidade. Eu sou pecador. Por natureza eu afronto Deus. Eu ofendo a Deus. E eu preciso não ficar feliz por isso, mas sentir tristeza. Eu falo assim, quando eu jejuo eu fico deprimido, fico triste mesmo. Minha esposa está aqui, às vezes acha que eu fico estranho, fala, você está estranho, você está acertado. Mas não é acertado, é porque o jejum
verdadeiro, ele te entristece. O jejum não sai. Não, isso aí é consequência. Primeiro tem que haver a humilhação, o choro, a dor, para depois vir a glória. Agora esses crentes que jejuam já. Não, irmão, Jesus chora. Está aqui no texto, tem pranto. Você geme. Entendeu? Como é que vai haver um avivamento se não tem um processo de arrependimento, de dor? Não tem como. Não existe. Querer só a glória tem um princípio para se chegar a uma alegria, um gozo divino. Entendeu? Há uma humilhação que eu quero falar dessa forma melhor ainda. Então, para quem não sabia, o jejum é afligir a alma. E você aflige a alma não ingerindo alimentos. Tá bom? Esse é o jejum. É uma abstenção voluntária de alimentos, com o objetivo de buscar a Deus, gente, em oração. Tem gente que fica só sem comer. Ficar sem comer não é jejum. Faz um jejum aí tá lá de dia, acorda, vai para o WhatsApp sem comer, passeia sem comer, vai para Netflix sem comer, briga com os outros, fica lá, anda com todo mundo sem comer, aí dá o horário, vou entregar meu jejum. Aí você ficou sem comer, o problema foi seu. Isso não foi jejum nunca. Porque o jejum, além da abstenção do alimento, é um período de se buscar a Deus em oração. E essa palavra no grego jejum é nesteia, né? Então vai dar o mesmo sentido. Abrir mão de alimento, né, por afligir-se, a querer se afligir mesmo em relação à sua situação de pecado, ou a sua, ou da família, ou da nação, ou do mundo, sei lá do que for, da situação em que estamos, uma condição pecaminosa, porque o filósofo Paulo disse: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, não há salvação a não ser por Jesus Cristo, pelo arrependimento de seus pecados e a crença em Jesus. Entendeu? Então o jejum vai te levar para esse caminho, um caminho de misericórdia, um caminho de justificação, um caminho ao qual Deus possa olhar para você e receber o seu sentimento. Então, o jejum no sentido comum, você vai abster-se totalmente ou parcialmente de comida. Tem gente que faz jejum de tudo, corta tudo. Tem gente que fala: vou ficar só na água. Tem gente que vai falar assim: eu vou ficar só nos legumes. Eu fiz um jejum de 40 dias só de legume. Deus falou que ia me mostrar os principados. Aí eu falei: eu vou fazer. Deus mandou 40 dias no legume, irmãos. Quando acabou o jejum, para voltar a comer comida foi difícil. Eu pensei que eu não ia dar conta de voltar a comer arroz e nem carne. Fiquei com medo. Eu botava para fora. Voltava assim, ó. Entendeu? Mas nesse período, o que eu fiz? Me separei, no máximo do momento que eu pude, ó, de joelhos, e leitura da palavra, e choro, e pranto, e arrependimento diante de Deus. Você está vendo que Joel vai falar bem claro que o jejum ele está acompanhado aí de uma conversão sincera, de choro e de pranto. Pranto é uma elevação de nível do choro. Prantear é se humilhar mesmo. Tem gente que faz pano de saco, essas coisas. Mas é engraçado, tem um povo que veste pano de saco e vai pagar a conta na lotérica. Vai para o cinema assistir o lançamento do filme com pano de saco e cajado na mão. Isso é invenção de moda, gente. De moda. As pessoas vestiam um pano de saco e se isolavam no deserto.
e colocavam sua cara no pó. Isso é humilhação. Agora, botar um pano de saco e ir pro cinema, gente, não tem sentido, né? Ficar passeando. Então, preste atenção nessa questão. A aula hoje, o que eu queria falar, que eu já estou terminando, que é mais importante, é sobre a base tríplice, o tripé do jejum. Já em pérola para vocês aqui, é igual esse tripé de microfone aqui, ó. Vocês estão vendo que esse suporte de microfone está sustentado num pé triplo, por isso que é tripé, porque é um pé triplo, tá vendo? De 3 sustentações, viram? Então vamos lá, então você quer saber a base, o tripé que vai sustentar o início de um jejum, que vai te dar o preparo para você fazer um jejum, conhecer o que é um jejum, é agora, está aí no material de vocês. Bom? Então, jejum no sentido comum, você abstém de alimento. Aí tem gente que fala assim, vou fazer jejum de WhatsApp e Facebook. Não estou criticando. Eu entendo isso como uma forma pedagógica. Talvez tem gente mais crítica que vai criticar. Mas, já que estamos estudando, seria um pouco errado falar isso. Sabe por quê? Quem sabe por quê? Que fica sem sentido. Vou fazer um jejum de WhatsApp, jejum de Facebook, jejum de Netflix, um jejum de sei lá o quê. Ninguém sabe por que fica sem sentido isso? Alguém sabe, quer falar? Eu deixo a turma participar, você está vendo, né? A aula é aberta, eu não fico só falando aqui, não. Deixo vocês participarem, perguntarem, questionar se eu não concordo e trazer seu ponto. Não concordo porque assim, tendo base, a gente chega num denominador comum. Ninguém sabe por que ficaria sem sentido? Você acha porque é uma vaidade? Sim. Então, tem pessoas que falam que porque ficam muito tempo nisso, vão fazer um jejum disso. Eu vou te explicar, e está no texto. A resposta já está no que eu expliquei. Por que ficaria sem sentido fazer jejum de internet, sendo que o jejum se refere à abstenção de alimento? Por quê? Porque quando você tira o alimento, por um período prolongado, a sua alma, com a sua mente, ela vai baixar um nível de sanidade, que vai te tornar mais sensível à realidade do mundo espiritual. Tem um mistério aqui sobre Daniel no material que é violento. Entendeu? Então, o jejum, então, você não come o celular, né? Então é a questão do alimento mesmo, do efeito que a falta de alimento vai fazer, que é propício para que você tenha uma comunicação melhor, porque às vezes a comunicação mundo espiritual é uma linha bem fininha, quase invisível, e você, cheio de carne, cheio das coisas do mundo, você não consegue ver. Entendeu? Alguém quer tentar falar o porquê talvez seria desnecessário fazer um jejum de WhatsApp, de internet celular, de computador? Eu tenho uma dúvida. É porque... Ai, meu Deus. Quando também a gente faz o jejum e a gente fica com abstenção de alimento, a gente também mostra o verdadeiro eu, né? Porque o que acontece? Quando a gente começa a ficar com fome, a gente vê que a gente é estressado, a gente é, né? Sim. Assim, mostra o verdadeiro eu. Exatamente. O que a gente é, sem paciência, com raiva, um monte de coisa, né? Também. É porque a questão assim, a carne e o espírito guerreiam, né? Então tem a comida que alimenta a carne e a natureza humana, né? E quando você está bem alimentado também, seu homem forte está forte para você expor. Se você tem um temperamento altivo
ou depressivos, né? Enfim, o que é seu, faz parte do seu temperamento ou da sua personalidade, vai se manifestar com mais força. Uma pessoa debilitada, ela não vai ter muita força para certas coisas, que às vezes é ter um embate, uma briga. Claro, agora eu vou explicar a situação do jejum de internet, que já está respondido no texto de Joel 2,12 e no material. Por que não precisa? Porque o próprio ato de jejum é se separar para Deus, irmão. Já está incluído no pacote. Então, você não precisa te falar, vou fazer um jejum de internet. Por quê? Porque quando você fala jejuar, que é parar de abrir mão da alimentação, ela já vai acompanhar o isolamento, aleluia, do âmbito social, porque antigamente não tinha internet, então todo mundo estava junto aqui, né? Vamos, todo mundo é amigo, vive junto. Eu vou jejuar, gente, sair de perto de vocês. Eu me privei de um ciclo social que agrada a minha alma, porque como é rede social agradável, porque as pessoas ficam tanto no celular, porque é gostoso ficar se relacionando, é o alimento da alma, mas o alimento do espírito é isolamento. Então, se você está afligindo a alma, como é que você vai fazer a vontade da alma junto com todo mundo? Então, o próprio jejum já explica separação. Então, como hoje tem a tecnologia e você usa o celular, então é óbvio que você vai fazer um jejum, você vai se abster do seu momento nas redes sociais, ou de diversão, de lazer, de prazer, assistindo o filme, aquilo que a alma gosta. Você entendeu? Então, está explicado, ó, quando você for fazer um jejum, versículo 12, você tem que se converter de todo o coração. Como é que você vai ficar sem comer com o coração no Facebook, no coração no marido, no filho, na novela, no trabalho, nas contas para pagar? Ele não aceita esse jejum. E a gente está vivendo tempos, irmão, eu falo, eu jejuo muito menos do que eu jejuava antes. Por quê? Porque na minha consciência eu seria hipócrita ficar sem comer, sendo que eu estou lá com um monte de coisa para fazer. Eu estou sem comer e estou lá, conta para pagar, não sei o que, o culto, e não sei o que lá. Deus fala, que porcaria é essa? Que porcaria é essa que você está chamando de jejum? Que a minha igreja está chamando de jejum? Se eu falei que no dia que você jejuar, né, abrir mão de alimento, é com a aflição da alma, se isola, larga conta, larga lazer, amizade, e fica sós comigo, com o coração totalmente voltado para mim. Por isso que lugares desertos são propícios para isso. Entendeu? Porque você está mostrando, estou longe de tudo que possa tirar o meu foco de ficar com Deus me humilhando diante dEle. Lugares que os meus olhos podem me atrapalhar, e se eu estou no meio das pessoas, os meus olhos me atrapalham, o que eu ouço me atrapalha, porque eu estou no mundo contaminado. Então, você converte, olha a virada, vira para um caminho onde você vai ficar com o coração totalmente aqui, Deus, só eu e você. Só eu e você. Você está entendendo? Então, eu estou explicando com base bíblica, sim ou não? Que não tem sentido fazer um jejum de internet. Você pode até falar, só um momentinho. Você pode até falar, não vou te criticar, mas é desnecessário, porque o jejum já é óbvio. Se você vai jejuar, você já tem que, né, se distanciar do seu ciclo social para um momento de humilhação, aflição do seu ser diante do Deus, porque você é pecador e Ele é santo. Amém? Já eu passo para a pergunta. Deixa eu terminar o contexto aqui, tá bom? Então é um sinal de humildade, tá? O jejum, tanto que Jesus condenava a hipocrisia farisaica. Jesus não era contra os fariseus, tá, gente? Tem gente que prega errado e diz que Jesus não gostava de fariseu. Não, Jesus gostava, amava os fariseus. Você sabia que Jesus tinha muito amigo fariseu? E muitos creram nele e ajudaram ele? Ele condenava o sistema religioso ao qual a maioria deles se prenderam. Entendeu? Mas não diretamente o fariseu, o sacerdote, o religioso em si, mas a religião que eles colocaram acima de Deus, que a gente sai pregando isso, amor, até semeia ódio contra pessoas. Então a gente não deve odiar pessoas, a gente deve odiar comportamentos. A gente não deve julgar pessoas, a gente deve julgar atitudes. Fulano fez isso, então ela é isso, não.
eu não concordo com o que ela falou. Eu não aceito como ela agiu. Ela é uma irmã, assim como eu. Nós somos um em Cristo. Tem que entender a Bíblia, saber ler e interpretar, tá bom? Então, antes de entrar no tripé, a pergunta rápida aí está fazendo curso com nós, que chique. Pastor, com licença. Toda. É uma dúvida, mas eu acho que alguns têm, não sei aqui, mas me veio à mente. Quando Moisés foi para o deserto, Deus o mandou ali para um jejum ou as duas coisas? É uma dúvida minha, pessoal. Posso responder? Sim. A Bíblia ela vai trazer assuntos resumidos daquilo que Deus acha importante para a gente entenda. Então vai ter vários fatos omitidos aqui que nós às vezes nem podemos afirmar. Se Deus falou para ele jejuar ou não, se o jejum foi uma decisão voluntária dele, isso aí é relativo, né? Mas assim, respondendo rápido, claro que ele, para ter essa revelação, ele tinha ciência. O jejum já era um hábito muito antes de Moisés existir, né? Então, claro que ele usou o jejum para receber tamanha, né, que é a lei, né? Tamanha revelação, que é a palavra que nós temos hoje completada com o cristianismo, né? Para que a salvação fosse possível a todos, além de Israel, né? A todos. Então, sim, ele jejuou, e o jejum é isto, é com humilhação. Tanto que se você for ler não só o capítulo do jejum, mas você vai ver quantas vezes Moisés se derramou, né? Se humilhou, chorou com Deus, brigou com Deus, ele tinha uma intimidade. Então o jejum de Moisés era um jejum verdadeiro, que além da abstenção da comida nesses 80, que não foram 40, foram 80, 40, desceu, o povo desviou, depois mais 40, porque ele tinha quebrado para pegar a lei de novo, né? Então, Moisés, na verdade, acho que ele já tinha uma vida, né, de aquebrantamento, né? Não só nos períodos de jejum, mas a vida dele já era uma vida que é dividida em 3 fases de 40, né? A fase de que ele era o príncipe do Egito, a fase que Deus tira tudo dele, e a fase que ele se torna o príncipe dos hebreus. Então é muito forte. E quando ele tem um encontro com Jesus, ele já estava tendo aquela aflição, né? Já estava tendo um sinal de que ele precisava de conhecer algo além do que ele tinha visto. Então, o jejum de Moisés, sim, ele foi em jejum. Agora, se ele decidiu, Deus mandou, e não sei, isso era tão íntimo, né? Que aí não sei como é que é o mistério. Mas vamos lá, fechar a aula no tripé do jejum. Eu falei que tem que ser feito com humildade, tá? Pesar a tristeza pelo pecado. E é uma disciplina interior que ajunta a limpar-se com Deus. Vamos terminar aqui. Então, o jejum vai te ajudar a se limpar, santificação. É um dos processos de santificação. Porque eu falei bem claro que, irmão, o jejum tem que ser acompanhado de oração e humilhação. Tá bom? Pega isso aí. Humilhação, tá? Que é o choro, a tristeza, tá? A oração. Você vai pegando isso aí para se purificar. Vamos lá, o tripé do jejum. Primeiro, insatisfação com o pecado, irmão. Se você acha que não precisa de arrependimento, é porque você jejua. O jejum é movido quando você reconhece que você não é legal. Sabe quando você vem para a igreja e fala, cara, tu é uma benção, tu é vaso, rapaz, Deus te usa, e sua consciência fala, não, eu sei quem sou eu tenho muita maldade aqui ainda, sabe? Então, você tem que ter uma insatisfação, isso tem que te incomodar. Agora, gente, um pseudo-cristianismo que não se incomoda com nada, não se incomoda com inversão de valores, inversão sexual, inversão familiar, entendeu? Inversão social, tudo é normal. Não tem como, não existe jejum conformado com o mundo. A Bíblia diz, não vos conformeis com os deuses deste mundo, deste século, qual cegou o entendimento dos incrédulos, entendeu? Então, primeira base do tripé do jejum, irmão. Com você ainda fica capengando, não tem como chegar
a base do princípio do jejum. Segundo, é a humilhação que eu falei. Irmão, tem que se humilhar. Ixi, a palavra original de humilhar não dá nem para falar aqui, que é muita coisa. Mas está relacionada, sabe o quê? Pó. Pó, da onde você veio. Por isso que muitas humilhações estão relacionadas a ficar no chão. Porque você está voltando à sua origem. O Deus fez o homem da onde? Tem gente que se acha, né, irmão? Como a vida na carne é distante de Deus e é vaidosa, né? Você volta para onde você veio, o pó. Você entra em contato com da onde você veio. Antes de Deus soprar o fôlego de vida em você. Então a humilhação, né? Voltar ao pó, é uma das bases aí para o jejum, que é a segunda. Humilhação, irmão. Então, ficar feliz, rede social misturado, não tem como, hein? Tem que se humilhar. E isso é bem relativo, tem várias formas de se humilhar aí. Não estou falando autoflagelar o corpo, humilhação da alma. Os gnósticos erraram porque eles batiam no corpo. Assim, tem um filme, Elizabeth I, né? Conta a história da primeira Elizabeth, a rainha da Inglaterra, que veio preparar a Inglaterra para ser uma nação protestante, sair do domínio católico, né? Todo aquele abuso. Você vai ver que os sacerdotes católicos do palácio do rei Henrique VIII, se eu não me engano, se flagelavam lá no filme, né? E eles queimavam os cristãos como hereges. Então a aflição da religião é no corpo. Meu Deus, isso é forte, né? O religioso, ele aflige o corpo, só o corpo. Fica sem comer, mas está lá, não tem arrependimento, não tem compromisso. Vai na igreja quando quer, na hora que quer, igual a Bia pregou, a bispa falou, né? Do jeito que quer. Se um líder para de falar, você larga Jesus mesmo, não pega na Bíblia, tem que ter alguém com um aguilhão no seu rabo, né? Isso é religião, você não aceitou, você ainda está na religião. Porque a religião é tão cruel, João, que ela diz assim, que você não pode andar 1 milha no sábado, que é o dia de descanso. Aí Jesus vem e fala assim, se te obrigarem a andar 1, ande 2. Sabe o que ele está dizendo? Ter Jesus e a graça é melhor do que ser religioso, porque religioso, ele só faz aquilo que se manda, só pode andar 1 milha, só pode andar 1 milha, então eu estou andando 1 milha porque a lei mandou. Agora quem vive a graça com Cristo, ele anda 2 porque eu faço além do que me mandaram. Não depende de uma religião me mandar para fazer, eu tenho a graça, eu faço e faço dobrado. Isso que Jesus estava ensinando, que ter ele era ser maior do que a religião, ser um religioso. Era o convite, deixem de ser religioso e venham me seguir. Entendeu? Então, igreja, tem que ter esse reconhecimento, essa humilhação. E essa terceira base para fechar, que o jejum é uma disciplina, irmão, interior. É a alma, irmão. Não adianta ficar sem comer se a alma está gostando do pecado e eu não tenho compromisso. Depois vem um otário e põe a mão na minha cabeça para me abençoar. A alma está feliz lá com o pecado, com a soberba, com a prostituição, com a incredulidade, né, com a falta de reverência, de comunhão com Deus, de amor ao próximo. Está lá tudo misturado, né? Os filhos da maldade, né? Porque o Espírito só tem um filho, né? Você sabia disso? E a carne, a natureza pecaminosa tem um monte de filho. Porque os filhos da carne estão lá em Gálatas 5. Está lá um monte, né? Prostituição, é lascívia. Aí por que ninguém pode julgar ninguém? Porque todo mundo nasceu com os filhinhos da maldade aqui de Gálatas. Por mais que você se ache, está tudo dentro de você. Inveja, rebeliões, facções, prostituições, heresias. E aí, para que serve o jejum? Para disciplinar essa cambada toda aí, que veio junto com você. Entendeu? Disciplinar, por quê? Porque faz parte da sua natureza, não se mata. Você para de disciplinar, eles voltam a agir de novo. Então,
não fica lá querendo que os outros ponham mão na tua cabeça para expulsar o que não é demônio, que é falta de vergonha na cara. Que é você, a sua alma é assim, é você, não tem como expulsar você de você. Então não é expulsar, é se arrepender com jejum, com choro, com humilhação, confessando diante de Deus, pedindo perdão. É forte, isso é Bíblia, meu irmão. Pode ir para a Universal, pode ir para o Sal Grosso, pode ir para a Rosa Revelada. Vai continuar, é você, meu filho. Só se tu sair assim e pular para um lado para o outro, não sai. Tá, é sua essência, é a minha essência, pecado. Você está entendendo? E aí, você tem que se disciplinar interiormente, porque senão você fica pior do que um mundano, com uma biblinha debaixo do baixo. Aleluia, aleluia. Entendeu? Então, vamos lá, as 3 bases para você começar a entender o que é um jejum. Né? Tem gente, irmão, que dá tanto mau testemunho e acha que... Entendeu? Gente, para fechar, 2 pessoas levantaram a mão, foi, né? A gente fechá-lo. Vamos lá, fechando a base do jejum. Diga, insatisfação com o pecado, irmão. Você tem que estar com raiva do jeito que você está vivendo, porque tem um monte de gente que vivendo desconcertado, não sente raiva disso. Ainda vem sorrindo, me cumprimentava. Uai, tu tinha que ver ela chorando, meu filho. De cabeça baixa, batendo no peito assim. Tem misericórdia de mim, igual aquele que Jesus falou assim, esse foi justificado, porque o fariseu olhou para o céu e falou assim, 3 vezes eu jejuo. Aí se jejuasse 3 vezes, não estava com essa arrogância toda, estava assim, ó. Você tem que é jejum? Aquele fariseu estava sem comer, é problema dele. Pegou anemia, osteoporose, né? Ficou com uma gastrite, é problema dele. Mas aquele publicano, ele falou assim, Deus, eu sou pecador, não vou nem olhar para cima, de tão pecador que eu sou. Aí Deus falou, esse aqui jejuou. Esse eu recebi. Eu vou mudar a história dele. Irmão, é com você. Você quer ter uma história mudada, aprender o jejum e o evangelho, ou quer ficar aí, morrer na religião e ir para o inferno? Amém? Então vamos lá. Tem que estar insatisfeito com o pecado, meu filho. Você tem que peca, a gente peca, mas você tem que ficar com raiva disso, não é achar massa não. Eita, meu, eu sou fofoqueiro, linguarudo, quero mal todo mundo, é massa demais. Eu vou para a igreja e ainda fico rindo lá, só esperando a bagaça acontecer. Ai, feliz. Uai, que você não está no reino não, meu filho. Entendeu? Mas ainda que você faça isso, poxa, invejei, orei contrário, não suporto o sucesso do meu irmão, estou triste. Não é lágrima de crocodilo não, é de dentro, disciplina, eu estou triste. Eu vou fazer algo para isso mudar, que eu não aguento mais. Eu quando cheguei na igreja, eu falei, eu não aguento mais ser a pessoa que eu era, nunca mais. Eu olhei para a pessoa que me ajudava, minha irmã, que eu dei muito trabalho, eu falei assim, a partir de hoje, nunca mais eu vou te dar trabalho. Muito obrigado por tudo. E sustento essa palavra até hoje, e vou sustentar até o dia que Jesus me tirar dessa terra. Porque crente tem que ter palavra, irmão. Tem que ser autêntico. Tem que ter fé naquele que chamou ele. Então você tem que estar insatisfeito com o pecado, se humilhar. Isso está relacionado à conversão. Convertei-vos, meu Deus, é porque o texto é muito profundo. Convertei-vos com jejum. Então quando você se converte, o que você está fazendo? Ó, a mudança. Está insatisfeito com o pecado, vai se humilhar. Atitudes, ó, mudança. Porque tem gente que fala, essa chuva está me molhando, eu vou ficar gripado. E não sai da chuva. Arrependimento, eu estou insatisfeito com o pecado, estou na prostituição, estou na fornicação, mas vou sair dessa situação agora. Não precisa de oração de libertação, não, é uma decisão. Conhecereis a verdade vos libertará. A verdade está aqui dizendo, se você quiser, você muda. Nem demônio pode impedir. O diabo vai falar, Deus já falou, se ele quiser ele muda, ele está comigo porque ele gosta de mim, ué. Só pode. Né? Mas a gente não pode ficar inventando desculpa. Então você fica insatisfeito, você se humilha e começa a disciplinar essa sua alma aí, o seu interior que está fora do princípio. Amém? Quais foram as 2 pessoas que perguntaram? Gente, se me perguntar assim,
porque Jonas foi em Nínive, pedir para Deus mandar um raio na sua cabeça e partir no meio. Eu quero aluno ligado dentro da aula, meu filho. Que eu tenho uma raiva de dar aula no assunto, prepara a hora, está falando ali de Jesus, né, da cruz, a pessoa. Quem escreveu Gênesis? Mas chega gelou, não tem pergunta mais não. Desistiu de perguntar? Pergunta aí. Bispo, porque Jonas... Oh. Tô brincando. Não, é sério. Bispo, o jejum é pra gente demonstrar pra Deus o como a gente é errado, né? A gente é pó, a gente é cinza, certo? Uhum. Mas se a gente fazer um jejum por outro bem, é errado? Um bem material, bem espiritual, isso é errado? Olha, não é o propósito do jejum. O jejum é uma melhora sua individual, ou por alguém que você está jejuando, né? E essa melhora pode fazer com que ela tenha a bênção de receber aquilo que, se ela tivesse de uma forma errada, não receberia, né? Mas assim, que outras questões. Por exemplo, você está insatisfeito porque você está vivendo uma... Vou explicar. O negócio não é o jejuar porque, é a motivação. Então vamos lá, tentar entender, porque isso é muito complexo, mas eu entendi mais ou menos o que você quis dizer. Faz de conta. Você está numa situação de miséria. Você está numa situação de maldição. Você ficou triste porque sabe que aquilo ali não é de Deus para a sua vida. Que Deus tem um reino, tem algo melhor. Então você entra num jejum para a sua vida ser mudada. Você está triste com a situação de pecado, de maldição, de miséria, de perca. Você quer morar bem, porque você sabe que isso é direito seu, você quer viver bem. E aí você faz um jejum. Não tem por que dizer que está errado. Você está entendendo? Jabes orou assim. Muitos homens fizeram jejuns dessa forma. Agora, o que você às vezes pode estar falando, que entra mais na Bíblia, que eu acho interessante, é o voto. O voto tem mais a ver com essa questão de conseguir algo, embora você esteja se humilhando naquele período, entendeu? Por exemplo, a mulher era estéril, aquilo ali é uma vergonha, maldição. Então ela é chamada assim: você pecou, vocês pecaram porque você não pode ter filho. Então ela jejuar para ter um filho não é para dizer, eu tenho filho. Para ter, você está entendendo? Não é essa a motivação, era o que? Sair de uma situação de humilhação, de uma situação debaixo de um jugo de pecado, de condenação, entendeu? De algo que afligia, que fazia essa pessoa sofrer, estar num estado de humilhação, entendeu? De vergonha. Então não é errado. Agora tem gente, jejuar para receber coisas, pode, ué. Pode, entendeu? Porque o princípio básico do jejum é esse, é tristeza pelo pecado. Agora a gente pode falar também no jejum, que não é a ênfase do estudo, na questão de batalhas espirituais, entendeu? Essa questão de conquista já entra mais no jejum voltado para as questões de batalhas espirituais, mas eu não vou dizer que é errado. Eu estou falando do jejum bíblico, eu estou falando do jejum que é a questão da situação do homem com Deus, entendeu? É esse jejum, mas tem a questão da batalha espiritual que a gente pode falar depois, até no grupo, tá bom? Mas não é errado não. Agora você tem que saber qual é a sua motivação. Você percebeu que tem demônios agindo ali para impedir uma bênção sua, que vem de pecados e pecados, de família, toda situação, e é necessário se humilhar, se arrepender, pedir perdão pelo pecado do pai, da mãe, do filho, do vô, do bisavô, para quebrar as maldições, está entendendo? Para você ser abençoado, querendo ou não, você tem que se humilhar, tem que confessar o pecado, pedir. Se me pedir para Deus é se humilhar, eu dependo de Ti, está tirando a soberba. Deus, eu não estou dando conta, estou precisando de um carro, então me humilho, me ajuda, humilhação. Está vendo? Então se você for olhar a motivação, você vai achar as bases do jejum. Humilhação, insatisfação com alguma coisa que está afligindo, amém? Quem foi o outro para fechar? Ninguém não? Tinha alguém levantado a mão para lá ou não? Me enganei, né? Tem não, né? Então, gente, terminamos a primeira aula, tá bom? E
que a pergunta dele não é errado fazer jejum para receber algumas coisas, mas você tem que entender como é que você está jejuando, qual a sua posição diante de Deus para aquilo, né? Tem que ser de humilhação, tem que ser de dependência, né? Tem que reconhecer que é o pecado que faz isso, né? Que impede a gente até, às vezes a gente está aí, não gosta de uma saúde, né? Ou está uma privação financeira, amém? Uma coisa que você quer realizar, entendeu? O jejum serve, mas você tem que saber fundamentar seu jejum, amém? De pé, vamos aplaudir o Senhor Jesus. Então, glória a Deus, vamos agradecer. Não esqueçam, amém? Essa foi a primeira aula. Estudem o material. Orem, irmão, e vivam. Procure usar isso para você praticar isso que está sendo semeado. E quem tem a oportunidade de estar nos grupos, não perca tempo, entendeu? Não fique distante. Tá bom? Você tem que se manter uma regularidade para você, né, não sair do propósito de Deus para a sua vida. Então vamos orar, tá? Se der certo, mês que vem, se não no novembro, eu quero fazer esse seminário aí, forte, vai ter um louvorzão, bênção, uma ministração poderosa, e você vai sair com a sua mentalidade mudada, entendeu? Para uma evolução espiritual na sua vida, evoluir com Deus, irmão, ser uma classe de cristão, ó, que tem visão do reino, amém? Deus, nós te agradecemos por este dia com Deus, por essa noite de ensinamento, por tudo que o Senhor tem nos concedido, que esta palavra fique, permaneça e frutifique nos corações dos que estão aprendendo conosco. Muito obrigado, leve cada um para a sua casa, para o seu destino, protegido e guardado, livre de todo mal. E você diz? Amém. Então tem muita coisa boa na Bíblia, tem muita coisa boa no material para vocês lerem, meditar, aprofundarem, tá bom? Ah, pastor, eu já li o material, mas você está fazendo uma leitura superficial. Quanto mais você lê, mais você vai descobrir coisas que você não sabe. Eu estou com um dicionário bíblico, tá, para vender ainda, uma enciclopédia, todo cristão tem que ter, para você ver o significado das palavras lá, tá? São 4, uma obra de referência. Qualquer palavra da Bíblia você procura lá, está explicando, amém? Quem quiser adquirir ainda, sobrou uma lá comigo, tá? Enciclopédia bíblica. Se puder, meu filho, invista, que é muito bom.